Debate 93. Realização 93 FM. Um oferecimento Pleno.news. Um olhar diferenciado além da informação. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão. Alô, minha irmã. Aqui fala J.R. Vargas, estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, minha gente, 31 de agosto de 2018. Com o Debate 93, 2461-0093. E-mail, debate@radio93.com.br. Facebook, Rádio 93 FM. Site, www.radio93.com.br. Meu irmão, o que você veio fazer aqui? Céu Nossos, bom dia. Bom dia, JR, bom dia aos nossos ouvintes, aos nossos debatedores. Manda pra gente aí o aniversário do seu pastor. Seu pastor fez aniversário ontem, tá fazendo hoje e vai fazer amanhã, hoje especificamente de ontem, já que ontem a gente teve debate especial aí com um dos candidatos ao governo do estado do Rio. Então você escreve pra cá, 96803-8319, nome do seu pastor, o nome da igreja, ao final iremos orar por ele. Muito bem, é só mandar agora pelo nosso WhatsApp aqui, minha gente, é 96803-8319. Você manda por escrito aqui, manda em forma de texto pra gente. Nome do pastor, da pastora, aniversariante de ontem, de hoje e de amanhã. Amanhã é sábado, então quinta-feira, sexta-feira e sábado. Hoje nós vamos mencionar com muita alegria o nome do pastor ou da pastora, também o nome da sua igreja. Manda pra gente, 96803-8319, 96803-8319. Fale com o Debate 93, 2461-0093. E-mail, debate@radio93.com.br. Facebook, Rádio 93 FM. Site, www.radio93.com.br. Olha, minha gente, eu já ouvi de tudo sobre filhos. Meus filhos são maravilhosos, meus filhos são os mais bonitos, são espetaculares. Olha, nunca vi na face da terra filho igual o meu. Ah, minha filha tão linda, é minha filha, parece uma princesa. Mas é a primeira vez que eu vou ler isso aqui. Acho meus filhos feios porque se parecem comigo. Eu nunca tinha ouvido isso aqui. Vou perguntar aqui aos nossos debatedores. Pastor Manuel, já tinha ouvido isso alguma vez na vida? Confesso que me assustei. Assustou? Só assustou com a frase? Só com a frase só. Muito bem. Eveline, já tinha ouvido isso na vida alguma vez? Nunca, JR. Nunca. Pastor Hernani Santos, já tinha ouvido isso alguma vez? Jamais. Jamais. Pastor Sérgio Luiz, você já tinha ouvido isso alguma vez? Também não, JR. Também não. Ninguém ouviu, minha gente. Então não sou o único aqui. Eu não sei se você já ouviu alguém dizendo: acho meus filhos feios porque se parecem comigo. Em geral se parece com ele, parece com ela. Bom, vamos lá. Fico feliz quando as coisas dão errado para alguém que conheço. Quando vencem, fico triste e arrasada. Não sou hipócrita e assumo o que eu sinto. Pior os que não assumem e sentem. O que é isso, hein? Pergunta a nossa ouvinte. Qual é o problema? Inveja? Vaidade? Baixa autoestima? Falta de conversão ou ambição? Que pensam os nossos queridos debatedores? E você, ouve, me conta. Eu quero saber sua opinião. Participa comigo aqui. Começando ouvindo, como sempre, a nossa menina da mesa, Eveline Ventura. Bom dia, bem-vinda. Bom dia, JR. Bom dia, demais debatedores e todos os ouvintes aí do debate da 93 FM. Eu confesso que eu fiquei, igual o pastor Manuel de Matos aqui, chocada quando eu li, né, esse depoimento aí dessa ouvinte, porque ela começa a narrar uma série de situações aí. Ela não gosta dos filhos, porque se parecem com ela, né? Ela diz que fica feliz quando as coisas dão errado para as outras pessoas. E ela começa a se perguntar aí qual é o problema, né? Primeiro ela diz que ela não é hipócrita e assume o que eu sinto. Eu acho interessante esse ponto que ela coloca aí, porque assumir... se você não está disposta a mudar, você só vai se tornar, digamos, uma pessoa invejosa convicta, né? A palavra de Deus vai dizer que aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Então, faz parte do processo assumir, mas se você está disposta a realmente mudar, esse tem um sentido aí especial, esse assumir, né? Ela coloca várias questões aí e eu vejo que é uma sucessão de fatos. Ela tem problema de baixa autoestima, né? E aí isso gera aí uma murmuração, gera aí uma ingratidão que vai
refletir em outras áreas da vida dela. Ouvinte dizendo, JR, eu nunca ouvi isso, eu percebo o seguinte, tem pai feio, mas o filho é bonito, diz aqui ouvinte, isso pra mim é uma pessoa que não tem caráter e não é feliz, conta aqui uma de nossas ouvintes, apresentando aqui a sua opinião, outro ouvinte aqui que vai compartilhando conosco, meu Deus, que mãe é essa mãe precisa olhar com amor, carinho, a beleza do ser humano não está no físico, isso aqui, mas desculpa, não parece não, gente, quando uma pessoa fala assim, pastor Manuel de Matos, fala pra mim, a pessoa diz assim, eu entendo que a beleza do ser humano não está no físico, está sim no caráter. Bom dia, JR. É bonito isso, mas em geral isso é aplicado a uma pessoa se não é muito amiga do, né? Exatamente, é muito bonito falar, teoricamente tudo é lindo, mas na prática isso é muito complicado. Como eu disse, quando eu li esse e-mail, eu tomei um susto, imaginei que de cara a maioria dos ouvintes iriam metralhar essa mulher. Mas na verdade, quando a gente para analisar este texto com muita calma, nós percebemos uma pessoa com muitos distúrbios. Eu não sei qual o ambiente que essa pessoa vive, eu não sei qual é a realidade dela, eu não sei o tipo de palavra que ela está acostumada a ouvir, porque uma pessoa, para chegar ao ponto de dizer, os meus filhos são feios porque se parecem comigo, ou seja, ela está ligando o filho a ela na questão da beleza, sendo que ela mesma se diz feia. E aí é uma questão muito complicada, porque dizem por aí que todo o pé torto tem um sapato torto também para ele, né? Então, vamos analisar isso aí com calma. Essa mãe está com a autoestima lá no poço, diz aqui uma de nossas ouvintes aqui, o querido pastor Hernani Santos, diz ainda, não existe pessoa feia, existe pessoa maltratada, conta ela. Bom dia, pastor, bem-vindo, sua opinião. Bom dia. Quando eu disse que nunca tinha ouvido, na realidade eu ouvi, mas não nesse sentido. A minha mãe nunca achou os filhos feios, apesar de ter abandonado os 5 filhos quando eles tinham 10 a 4 anos de idade, são 5. Então esse assunto é muito importante porque a minha mãe saiu de casa quando os filhos eram crianças, justamente ela sumiu e deixou os filhos e foi embora no mundo. Às vezes ela não acha o filho feio, ela se acha feia. E como o filho parece com ela, o filho vai ser feio. O problema não é com os filhos, o problema é com ela. O problema dela é cura mesmo. Ela tem um problema sério, não é brincadeira. Nós temos que tratar essa irmã como um problema psíquico. Não é normal essa situação dela. Pastor Sérgio Luiz Gabriel, bom dia, bem-vindo. Sua opinião, pastor? JR, esse problema, nós temos que prestar muita atenção nele, porque ele está retratando uma grande verdade que está acontecendo hoje em nossas igrejas. Ela não vive só ela tem vários problemas aqui pontuais. Ela pontua. E dentre eles, a gente observa aqui 2 coisas. 2 escolhas que nós temos na vida. A primeira, de reagir. E a segunda, de transformar essa reação em proatividade. Ela vive no mundo do 1%, no mundo da reação. Esse mundo da reação causa nela toda essa baixa estima, essa inveja, essa vaidade, essa falta de conversão e até de ambição. Por quê? Porque ela vive no mundo do 1%. Ela não consegue enxergar. E isso está muito claro na Bíblia. Primeira frase do livro de Gênesis, capítulo 1, versículos 1, 2 e 3, diz lá, Bereshit, dizendo que a terra era sem forma e vazia, e as trevas paravam, você sobre a face das profundezas. Essa palavra informe e vazia, ela no hebraico, ela tem uma conotação muito, muito forte. Tohu vavohu, caos. Essa mulher vive o caos. Ela está vivendo no mundo das trevas. E ela precisa reagir, mas de forma com que ela se permita a ser proativa, para poder ter a luz. A Bíblia fala, meus queridos irmãos, que a boca fala do que o coração está cheio. O coração cheio de coisas boas trará para todos nós versos, frases, sentimentos e atitudes que estão compatíveis com aquilo que ali está. Quando uma pessoa vive um tempo ruim na sua vida, é natural que naquele tempo, naquela fase, ela tenha algumas dificuldades, mas há pessoas que parecem mergulhadas nisso. Isso é uma questão espiritual e ponto,
É uma questão espiritual e emocional, e aqui as duas estão juntas, ou não é uma questão espiritual e pode ser apenas emocional? Eu penso que normalmente começa-se por questões emocionais, e Satanás é perito em entrar nas emoções para causar distúrbios maiores na vida espiritual. Mas sem sombra de dúvida, isso é uma coisa que já vem ao longo dos anos. Veja bem, eu estava olhando há poucos dias algumas fotos lá em casa, parece coisa boba, a gente começa a brincar. Nossa, mas era muito feio quando era novo. Era muito esquisito, era magrelo, tinha o nariz grande, ainda tenho, né? Mas era pior, muito magro. Então, vê bem, a gente começa a brincar com essa situação do ser feio, mas é uma fase. É uma fase. Eu não sei quantos anos essa moça tem, essa mulher tem. Eu não sei qual é a fase da vida que ela está vivendo. Eu não sei quantos aqui, mas eu provavelmente a maioria acordou de manhã um dia e disse, nossa, tô horrível hoje. É aquele dia que você acorda e você fala, meu pai do céu, eu tô pior do que já sou. Né? A gente brinca com essa questão. Agora, ela não. A realidade dela vai muito além. A gente poderia citar centenas de versículos, mas tem um versículo em Provérbios 27:4 que diz, o rancor é cruel e a fúria é destruidora, mas quem consegue suportar a inveja? Com todo carinho, porque se ela pediu ajuda é porque ela quer ser ajudada. O coração dela está dominado por essa questão da inveja. E há uma inveja entranhada dentro dela, que está lá em Hebreus capítulo 12, que o escritor aos Hebreus diz que nós não devemos deixar que o nosso coração crie raiz de amargura. E ela está dessa forma. Ela precisa ser tratada realmente, emocionalmente e também espiritualmente. Precisa de um acompanhamento pastoral, de um acompanhamento de um profissional para poder sair dessa situação que ela está vivendo. E Tiago também fala sobre isso, eu acho interessante, que ele coloca que, pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Quer dizer, é como se um abismo estivesse puxando ao outro. Ela vive uma vida aí. Eu costumo dizer que a inveja, a gratidão é o antídoto contra a inveja, né? Então, o primeiro passo para que a gente não deixe levar pela inveja é a gente olhar para a gente e olhar para o nosso dia a dia, ver o que o Senhor já fez em nossa vida e sermos gratos por tudo que o Senhor tem nos dado. Isso vai fazer a gente fazer uma reflexão maior à nossa realidade, em vez de ficar olhando a grama do outro, né? Um dia desse eu li na internet, e essa questão das redes sociais também eu acho importante a gente citar, porque tem uma influência muito grande, né? Estudos falam sobre isso, que as redes sociais, elas causam males em relação a isso, né? São nocivas e causam índices muito altos nas pessoas que têm problemas de baixa autoestima, agravam essa situação. E aí eu li na internet dizendo isso, que às vezes as pessoas ficam olhando para a grama do vizinho, achando que é mais verde, mas esquece que às vezes a grama pode ser sintética, né? Então, olhar e se comparar, né, com a vida do outro, é óbvio que em algum momento da vida a gente vai, como o pastor disse, a gente acorda, poxa, hoje eu não tô legal, hoje eu tô me sentindo, mas você deixar se dominar por isso, não, mas espera aí, mas é só hoje, tal, mas ontem, traz à memória aquilo que dá esperança, aquilo que o Senhor já fez, para que você tenha como encarar esse dia a dia, não deixe se basear só pela comparação com a vida dos outros, porque isso aí é um caminho que só vai te levar pro pior. Bom, eu acho, no meu ponto de vista, ela sabe de tudo isso que nós falamos. Provavelmente todos os textos de inveja ela sabe. A partir do momento que ela escreveu para uma rádio, mandou um e-mail detalhando os seus problemas, é que ela já deve ter falado com um monte de pastores, amigos, grupos de WhatsApp, então todo mundo já mandou para ela tudo que é texto acerca de inveja, etc. O que nós precisamos entender é fazer aqui agora um diagnóstico do pensamento dela. Ela está precisando de ajuda. Muito mais do que ela entender o problema das pessoas hoje, como o pastor falou, não adianta você falar, irmão, você está pecando, irmão, eles sabem disso. Nós precisamos, primeiro, identificar o problema, depois isolar o problema, depois tratar o problema. É só olhando nos olhos dela para saber realmente por que ela acha os filhos feios, acha ela feia. Provavelmente nós temos aqui um problema de paternidade. Isso fica evidente que ela não tem um bom relacionamento com Deus. Quando você não tem um bom relacionamento com o seu pai da terra, você transfere para o pai do céu. Provavelmente ela não teve um bom relacionamento familiar. Ninguém que foi bem criada, que teve um bom pai, uma boa mãe, um bom relacionamento com pai e mãe, vai achar filho feio. Então, não me resta dúvida que o problema dessa querida é paternidade, é familiar. Isso vem lá na raiz e ela
não teve um bom relacionamento, um bom referencial de pai, de mãe. E agora ela transfere também essa maneira como ela foi criada para os seus filhos. Talvez na próxima rodada eu possa dar uma sugestão nesse ponto, coisas que estão escritas no meu livro sobre isso, porque eu queria mesmo olhar nos olhos dela, né, para a gente realmente saber qual o motivo. Pastor Hernani Santos, com o carinho que o senhor merece e o que eu preciso oferecer, nós não nos conhecemos, talvez o senhor não conheça o programa da rádio, Dia a Dia, só mora em Curitiba, só para dizer para o senhor o seguinte: muitas pessoas nos escrevem porque não tem pastor para conversar. É provável. Porque não conseguem abrir um assunto pessoal. A pessoa vai dizer isso aqui para uma pessoa, não diz isso. Então essa hipótese que o senhor trouxe, claro que se é hipótese é porque é possível, que tenha mandado para grupo de WhatsApp, que conheça os textos bíblicos. Na nossa experiência aqui, nós observamos que a boa parte das pessoas está tratando esse assunto às vezes porque não tem com quem falar. Então é um segredo que é contado para muita gente, para ver o que as pessoas mas que não dizer. Tem nome. Que não tem, quer dizer, nós preservamos o nome, a história da pessoa, biografia dela. Ela tem mais dados que a gente elimina esses outros dados exatamente para não configurar aquilo. Eu sei quem é a pessoa, eu conheci, é a minha vizinha. Tudo isso para proteger a identidade da pessoa e tratá-la. Ao mesmo tempo, quando nós tratamos uma pessoa, nós estamos tratando muitos outros temas. Surge um tema e a pessoa vai se envolvendo. É muito comum quando nós tratamos um tema como esse, que foi enviado por um ouvinte, que tem nome, tem endereço, e aí uma outra ouvinte, ou outros ouvintes, olha, parece que foi eu que enviei, porque se identifica com essa realidade que aqui está. Obviamente, todos nós temos conhecimento que nada superaria uma conversa interpessoal, ali ao vivo, olho no olho. Mas não é o programa não é de olho no olho. O programa é para responder, para a gente interagir, compartilhar, como o senhor já fez, os companheiros aqui idem, e a gente tem feito isso ao longo dos anos, na expectativa de que, por exemplo, quando ela fala sobre inveja, a Bíblia traz muitas referências sobre. Todo mundo de cara já sabe que inveja não é uma boa, é pecado. A gente não pode ter vaidade, quer dizer, a vaidade, ela tem aí um itemzinho positivo, mas os outros itens são super perigosos. Baixa autoestima, que é uma coisa que todo mundo hoje já sabe. Todo mundo hoje já pode saber o que é. Porque se isso era um conceito fechado nas mãos dos psicólogos, hoje não é mais. Os pastores falam sobre esse assunto, palestrantes falam sobre esse assunto, as pessoas conhecem, aquela pessoa tem baixa autoestima, porque ela fala mal dela, ela se subestima, mas muitas vezes não é o conceito real. É aquela coisa que a gente acha que sabe, começa a abordar a respeito. E aí ela termina perguntando, é falta de conversão, né? Que é uma pergunta que não necessariamente é feita por não convertidos. É que muita gente precisa repensar a conversão mesmo. Acho que o ideal seria o seguinte: olha, você é convertido, mostra com seus frutos. Então esse diálogo aqui para todos nós é muito importante. E cada vez que a gente escuta, seja uma história, seja o que está abordado num livro, ou seja a experiência de infância, como foi colocado aqui, ou mesmo uma frase de internet, a tradução do hebraico, tudo isso vai criando, né, aquela base, aquele fundamento para nos ajudar na caminhada com isso tudo aí. Tá bom, pastor? Bom, só pela pergunta dela, o que seria, já mostra que ela não tem uma identidade pronta. Ela não sabe se é pecado, não sabe se é inveja. Então, realmente, nós temos aqui uma pessoa com problemas emocionais sérios. Ela nem sabe se ela em parte aqui, ela diz que ela está sendo honesta. Veja, tem gente que chega na minha, pastor, eu vim aqui te confessar meus pecados. Mas pelo menos eu estou sendo sincero. Você vai para o inferno sinceramente. Você só eliminou um pecado da hipocrisia. Não mudou nada. Né? Não mudou nada. Então veja, não basta ela dizer, estou sendo sincera, tem gente que não é sincera. Ninguém peca com o pecado dos outros, ok? Deixa muito claro que o que ela quer aqui, ela não sabe se ela está sendo honesta, se ela está sendo sincera, se ela está pecando, se é inveja. Ela realmente precisa de ajuda. E eu acho que nós estamos aqui para isso, né? Na verdade... Desculpa, pode ir, pastor. Eu queria novamente trazer aqui Gênesis, porque é o livro do princípio, e eu posso notar, no capítulo 4, quando Deus conversa com Caim, ele conversa, né? Ele diz, Caim,
por que você caiu? Olha, se cuida porque o teu semblante está caído, né? E o pecado está à tua porta. Caim ali teve baixa autoestima porque ele ficou chateado por causa da oferta. Ele teve inveja do irmão, ele teve uma série de situações que fizeram com que ele tivesse uma reação emocional, né? A reação do desejo. Ele desejava que tudo que ele fez fosse também honrado, e não foi assim. O ser humano é basicamente desejo. Nós temos o desejo de sermos felizes, nós temos vários desejos. E essa senhora, ela precisa, ou o senhor, não sei, essa pessoa, ela precisa dominar esse desejo. Dominar. A palavra aí, porque nós estamos falando aqui, como bem disse o JR, para várias pessoas que estão fazendo nesse momento uma catarse. Estão se vendo nessa situação. Então a gente não tem pessoas que não são nem crentes, estão ouvindo o programa e não tem essa visão. A gente precisa tratar, né, no meio termo. Vamos falar aqui para os crentes, para os não crentes, e a gente precisa usar uma visão ampla. É a visão do 1% que eu torno novamente a trazer. É a visão da escuridão, é a visão de quem está no caos. Mas você pode dominar isso. Está escrito. Eu não estou trazendo aqui nenhuma novidade. Nós podemos dominar isso. E ela pode dominar isso. Como? Trazendo luz para a vida dela. E como ela traz essa luz? Está escrito, haja luz. É preciso que ela tome este posicionamento de trazer para ela a luz, parando de ser reativa, não reagindo mais emocionalmente. Meus filhos são lindos, eu não tenho a questão da inveja, eu tenho que começar a mortificar isso, eu tenho que mudar esse comportamento. É nítido que ela precisa se converter. Isso é com todo carinho, é nítido isso, obviamente. 1 João capítulo 4, verso 8 diz: aquele que não ama não conhece a Deus, portanto Deus é amor. Ela não se ama. Então, gente, eu sei que é complicado nós falarmos apenas que essa mulher está no pecado, porque o pecado é errar o alvo. Essa mulher está no pecado? Sim, está. Mas é uma pessoa completamente perdida. Muito mais do que está no pecado, ela está perdida dentro de si. Ela está toda bagunçada dentro de si. Agora, por quê? Pode parecer uma experiência pessoal, JR. Vocês me conhecem que já de algum tempo que eu participo da rádio. Eu cresci em muitas famílias no Brasil dizendo que eu não seria nada, que eu era um estraga-tudo, um maldito. Foi o que eu ouvi. Até conhecer Jesus. Quando Jesus entrou na minha vida, e eu ouvi uma frase há poucos dias que é a realidade, as igrejas estão lotadas de pessoas vazias. Essa é a grande realidade hoje. Muitas igrejas estão lotadas de pessoas vazias. As pessoas precisam ter um encontro com Jesus, porque o dia que ela conhecer Jesus, ela vai descobrir, por exemplo, quando Samuel chega na casa de Jessé, todos os irmãos estão ali bonitos, esbeltos, maravilhosos, e o Senhor diz: Samuel, não atentes tu para a aparência, porque eu não vejo como o homem vê. O homem vê o exterior, mas eu vejo o coração. Moça, o Senhor vê teu coração. Agora, a verdade, JR, é que todos nós, todos, sem sombra de dúvidas, temos a inveja. Isso não adianta que ser hipócrita. Todo mundo em algum momento sentiu inveja. Pode chamar isso de cobiça. Não, pastor, cobicei não. Uma inveja. Agora, nós devemos dominar esse sentimento. Como todos os sentimentos que passam dentro do ser humano. A gente luta para não sentir. Um pastor, por exemplo, vê a igreja do outro crescendo muito, passa aquele sentimento de frustração, puxa, caramba, por que a minha igreja não anda, a do outro anda? Então, alguns podem definir como quiser, mas todos têm o sentimento dentro de si de inveja. Nós devemos dominar esse sentimento. Exatamente, e o pastor falou um ponto que eu acho interessante, essa questão da conversão mesmo, né? Tito vai dizer que houve um tempo em que nós também éramos insensatos, desobedientes, vivíamos enganados e escravizados por toda espécie de paixões e prazeres. Vivíamos na maldade e na inveja, sendo detestáveis e odiando uns aos outros. Mas ele cita, quando a gente tem esse encontro com o nosso Salvador, quando a gente tem essa experiência verdadeira de conversão, as coisas velhas
ficam para trás e tudo se faz novo. Então a nossa visão em relação ao mundo muda, o nosso sentimento, o nosso coração é uma transformação radical. A gente vai continuar lidando com os problemas, vamos estar sendo influenciados, vamos lidar com inveja, mas agora a gente já tem um olhar, uma visão mais crítica em relação a isso. E a gente tem a quem recorrer. O salmista vai dizer: sonda-me, Senhor, e me conhece, vê se há em mim algum caminho mau e me guia. Então a gente vai ter essa sabedoria de buscar ajuda. Senhor, por que eu estou assim? Por que eu estou me sentindo assim? O que está acontecendo de errado? Guia-me pelo caminho certo. Eu quero fazer o que te agrada. E ele com certeza vai nos ajudar nessa caminhada. Bom, como estamos no debate, permita-me discordar de alguns pontos aqui que eu penso. Eu acho que nós temos gente na igreja convertida e com síndromes e sintomas absurdos de depressão, de autodestrutivo. O que eu vejo aqui nessa senhora, é claro, podemos sim, já que estamos debatendo, ter toda essa questão de novo nascimento, mas tivemos essa semana agora um pastor de uma igreja grande nos Estados Unidos que deixou 4 filhos e se matou. Porque ele estava tendo uma crise de ansiedade já há algum tempo, a esposa. Os sintomas dela aqui, eles deixam muito claro que ela tem uma dificuldade de autopreservação. Veja, boas pessoas se matam. Mulheres saem da maternidade com depressão pós-parto e tem mulher que se mata na maternidade, não é porque ela não acha o filho feio. Nós temos que analisar, eu acho que eu queria analisar nessa ótica, e talvez a gente pode juntar a questão espiritual e bíblica, mas também com a questão psicológica aqui. No meu ponto de vista, não é só, é claro, precisa-se de um novo nascimento, mas às vezes não. Às vezes ela está precisando mesmo de uma ajuda clínica, de uma boa psicóloga, alguém que ela tenha coragem de desabafar, de uma terapia. Pode ser, também pode ser um novo nascimento. Mas nós temos que também levar por esse lado. Aqui você tem aqui, por exemplo, ela tem atitudes ofensivas, agressivas. Imagina se ela tem coragem de externar isso, como ela deve agir dentro de casa, se tiver filho, com o marido, o que ela deve falar. Então são várias situações que nós temos que ponderar aqui, e provavelmente ela está ouvindo, e deixar claro que, no meu ponto de vista, não é só a questão espiritual ou dizer que ela tem que se converter. Eu acho que o problema dela é depressão. Na verdade, é exatamente isso que eu estou dizendo, e quero até retificar o que eu falei no início, que é o seguinte: vamos lá, as igrejas estão lotadas de pessoas vazias. Claro que isso é uma generalização. É lógico que tem muitas pessoas convertidas na igreja, senão eu estaria sendo aqui um bobo em dizer que não tem gente convertida. Mas estou dizendo que muitas pessoas estão na igreja, mas não se converteram. Isso não é uma palavra pejorativa, isso é totalmente saudável do ponto de vista de alguém que precisa ser tratado. Aliás, conversão é um processo. Todos os dias nós nos convertemos em alguma área. Ninguém é tão convertido que não precisa se converter em alguma área diariamente. Então essa é a primeira realidade. Segundo, é que nós estamos falando o tempo todo que ela tem problemas emocionais. Isso é fato, foi falado desde o início. Porém, quando nós temos um encontro com Jesus, nós começamos a olhar os problemas de um ponto de vista espiritual e bíblico. Sim. A gente começa a lidar com as questões, por exemplo, olha para a história de José. José chega no final, os irmãos se revelam para ele e diz assim: tu é o governador do Egito agora, e certamente vai nos matar. E José fala: não, vocês estão enganados. Não foi vocês que me venderam para o Egito, mas foi o Senhor que me trouxe até aqui. Olha só, ele pega o que era para ser uma desgraça, coloca do ponto de vista espiritual e de Deus, e entende que aquilo é um processo de Deus. Mas se José não conhecesse Deus, o que ele faria? Certamente ele ia querer arrebentar com os irmãos. Ele só olhou do ponto de vista de Deus porque ele conhecia Deus. Ou seja, quando eu me converto, conheço a Deus, eu digo converto não é um todo, é converter em áreas da nossa vida. Eu começo a ver as coisas não com os meus olhos, como o apóstolo Paulo diz: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Tudo bem. O entendimento da maioria aqui, se é que eu estou assimilando, nós temos aqui uma questão que tem um caráter espiritual, e todos nós compreendemos o quanto a vida espiritual ela vai influenciar em todos esses aspectos. E também existe uma questão psicológica aqui, uma questão emocional que deve ser tratada.
Geralmente, né, hoje já mudou muito, mas antigamente o crente, como falar, o pessoal da igreja tinha medo do negócio psicólogo. Hoje já melhorou muito. Hoje já melhorou. Hoje muita gente vai, até porque tem muitos psicólogos cristãos, precisam viver a sua vida, é uma atividade correta e você tem vários outros profissionais, muitas obras que pastores leem, por conta disso podem trazer esses conceitos e aplicá-los no dia a dia ministerial. Então isso tudo faz parte da nossa vida. A nossa ouvinte traz essa realidade que aqui está e qualquer um de nós deve tomar conta de todas essas áreas para tentar identificar. Tá faltando alguma coisa aqui? Tem um problema aqui? Tem uma dificuldade aqui? Nós precisamos trabalhar essa reconstrução, tanto do ponto de vista espiritual quanto do ponto de vista emocional. Às vezes a pessoa está muito bem, está aqui, está caminhando, mas dá mostras, dá sinais, né? E a melhor pessoa para analisar isso é você mesmo. Partindo do pressuposto do apóstolo Paulo lá falando sobre a ceia, ele traz uma palavra que não é sobre esse assunto, mas vale a pena para nossa reflexão quando ele fala sobre o autoexame. E a gente sabe que o autoexame só será de fato saudável em caso de existir ação do Espírito Santo, porque se depender do próprio homem avaliar o próprio homem, ele está bem, ou se ele estiver mal emocionalmente, ele está mal. Mas do ponto de vista espiritual e para o ponto de vista emocional, nós precisamos da ação do Espírito Santo de Deus. Nós vamos orar daqui a pouquinho por esse assunto, pedindo a Deus que nos abençoe, que Deus nos guarde, que Deus nos ajude a tratar esses assuntos na gente, cada um de nós. Agora não é hora de olhar pro lado, isso aí, fulano, pra você, hein? Tá aí, ó, seu tema lá agora é com você que eu tô falando. Todos nós precisamos repensar, reavaliar e reconstruir os fundamentos da nossa vida, pedindo sempre a misericórdia e a graça do nosso Deus e Pai. Estamos juntos no Debate 93. Agora no Rio, 11h37 e a Eloise Harris é uma australiana que escolheu a dedo a maternidade onde ela gostaria que o seu primeiro filhinho nascesse. Só que a maternidade fica a mais de 560 quilômetros da cidade em que ela vive com o marido. O planejamento era fazer a viagem dias antes da data do parto, sem pressa nenhuma. Só que a criança resolveu adiantar 3 semanas do previsto. Mas, mesmo em trabalho de parto e já sentindo dores das contrações, a Heloísa e o marido encararam 6 horas de estrada até a maternidade dos sonhos deles. Apesar de todos os riscos e também da chefe da obstetrícia lá do hospital afirmar que essa não é a postura correta, no final tudo deu certo. E depois, em entrevista, a Heloísa disse que fazer o parto em outro lugar não era uma opção não, e que ela pretende ter seu próximo filho no mesmo local, só que dessa vez com antecedência. E a gente pergunta, obstinação e teimosia são a mesma coisa? Quais os riscos de se ter um coração obstinado? O que nos orienta a Bíblia? Pergunto aqui aos nossos queridos ilustres debatedores, começando, obviamente, com a nossa menina da mesa, Iveline Ventura. JR, eu acho que tem uma diferença aí sim em relação à obstinação e à teimosia, né? A teimosia é aquela ação de você fazer algo repetidamente, que você sabe que, no caso espiritual, digamos assim, que vai contra aquilo que o Senhor quer para a sua vida. Você já tem consciência disso e você insiste, não, mas eu vou fazer. Não, mas isso aí não está certo, a palavra é clara, a Bíblia fala sobre isso, condena essa, mas eu quero fazer, né? Entra até no livre-arbítrio aí, eu vou fazer. Então é aquela teimosia, mas você insiste naquele erro, né? E leva a pessoa até a práticas perigosas, de colocando em risco a sua própria vida e a vida de outros, como foi o caso aí dessa mulher. Ela poderia ali ter sofrido um problema nesse trajeto aí dessa viagem, podia ter sofrido um aborto, né? Até ela mesma vem a falecer por conta, no meu caso, de uma teimosia, porque ela colocou algo que ela queria acima, né, da responsabilidade, não avaliou os perigos, então ela ficou ali obcecada por aquilo, né, e foi até o fim colocando em risco a sua própria vida. Então eu acho que a gente tem que parar e avaliar, eu quero muito isso, e quando a gente analisar diante do contexto, se isso está levando você a se arriscar e colocar em risco outras pessoas, isso aí com certeza vai te levar para um mau caminho, vai te colocar em situações de risco perigosas.
JR, eu vou discordar um pouquinho da nobre colega aqui. A palavra obstinado, ela tem uma origem no latim, obstinato, e ela é um substantivo feminino e um adjetivo masculino. Mas ela diz também que é alguém que não se corrompe e não pode ser persuadido ou convencido. Ora, ela colocou um desejo no coração. Ela foi teimosa? Teimosia e obstinação estão caminhando juntos aí. Brennan Manning, que foi um grande escritor, ele escreveu um livro sobre o obstinado amor de Deus. E aí eu trago aqui para nossa reflexão. Esse livro aborda o amor irredutível, incomparável de Deus pelo ser humano. Será que Deus é teimoso? Será que Deus está errado na obstinação por nós? Eu acho que quando ela colocou, minha opinião, esse desejo no coração, esse desejo nasceu no coração de Deus primeiro. Depois veio pro dela. E ela levou a sério isso. A obstinação dela pela coisa boa de ter o nenê, o bebê, na maternidade, onde ela sonhou, fez com que ela corresse até o risco. Mas até que ponto isso é uma coisa boa? Não seria um capricho, pastor? Será porque que eu quero ter o neném naquela maternidade, porque ela Talvez. é famosa, porque ela é confortável, porque Talvez. ela é bonita. E até que ponto isso seria um desejo de Deus que eu me colocasse em risco a vida de um filho, que de repente ela queria realmente aquele filho, Deus realizou esse sonho e ela coloca em risco a vida dessa criança, não seria por um capricho, simplesmente Irmã, porque quer naquela então deixa eu maternidade, te se fazer fosse uma uma questão pergunta. assim. Eu entendi o que acho você assim, quer colocar. Onde ela vive não tem uma estrutura, né, de saúde, não tem um hospital adequado, não tem uma estrutura para que ela tenha um parto isso saudável. não está escrito aqui. Né? Então, Talvez a ela gente não saiba. colocou como ela queria, o sonho dela era que esse sonho pode ser levado por N motivos. Então me dá só uma assim, partezinha aí, por favor. Pode falar. Será que foi obstinação do povo hebreu atravessar o Mar Vermelho? Será que eles foram obstinados? Porque tinha que ser feito. E aí eles pararam durante o... né? Quando eles viram o mar, eles tremeram, pararam. Mas teve um que disse, não, nós vamos lá, vamos atravessar. Eu acho que essa obstinação, ela tem que ser vista por outro olhar, não pelo olhar da teimosia. Para dar informação, Marcela havia maternidade próxima, sim. Ela encara 6 horas até Sydney, que foi onde ela foi ter o neném. Olha. E havia outras maternidades no caminho, inclusive. Até no texto aqui, né, no nosso comentário, diz que a chefe de obstetrícia do hospital afirmou que essa postura não é correta. Quer dizer, ela se expôs a um risco de levar a óbito essa criança, até ela mesmo, por conta dessa obstinação aí, desse desejo de ter um parto nessa maternidade. Eu penso que, eu acho que vou ficar no meio termo aqui, no ponto de equilíbrio, que é o seguinte. Bom, em relação ao povo de Israel atravessar o mar, era uma questão muito mais do que um desejo pessoal de uma pessoa. Era um desejo de Deus em levar o povo a um determinado lugar. Era uma a primeira nação, coisa. né? Uma nação inteira. Não era uma vaidade pessoal. Agora, na vida a gente faz umas besteiras, que é lógico, foi uma loucura, deu certo, amém, parabéns, glória a Deus por isso. Agora, ela trouxe um risco muito grande para o esposo, no trânsito, para os policiais, sendo que ela tinha uma maternidade do lado da casa dela. Agora, seria diferente totalmente se ela morasse numa roça onde não tivesse maternidade, fosse uma questão de obrigação, mas não uma questão de vaidade pessoal, colocando em risco não apenas a saúde dela, mas a do filho e de todas as pessoas que estariam ao redor. Eu acho que isso foi, de certa forma, uma obstinação, e na Bíblia a obstinação caminha com teimosia sim, mas, por exemplo, você percebe Sansão. Por que Sansão se arrebentou? Porque Sansão foi obstinado. Ele começou a brincar com o que não era para brincar. Se você analisar a história de Sansão, você vai perceber que ele é obstinado a tal ponto que ele brinca demais. Chega até a hora que a Bíblia diz assim, e Sansão não sabia que o Espírito de Deus havia se retirado dele. Isso é perigoso demais, gente. Pastor? Bom, é difícil essa situação aqui, porque 70% dos nossos sonhos são conquistados com obstinação. Existe a obstinação, que é a determinação natural. Existe realmente a teimosia. Eu acho que ela é decidida, determinada, mas faltou sabedoria. Tá certo que o perfil, a leitura dela aqui
não, é realmente a falta de sabedoria dela, não é de fazer, de como iria fazer. Veja que no final aqui nós vamos falar, vou fazer com o planejamento, com antecedência. Veja que o problema dela não era o local, foi o planejamento. Então faltou para ela o que aqui? Sabedoria e planejamento. Eu não vejo nenhum problema dela ter ido longe, realizar um sonho. Gente, sonho é isso. Sim. Eu tenho sonho de morar em Portugal. Tem gente que você luta por ele, né? Você luta por ele. Tem sonho de morar em Orlando. Eu falei, mas você tem sonho de morar em Portugal? Mas que daí eu gosto de Portugal, minha esposa também gosta. Ela não é? Então, é sonho. Então, o problema dela aqui não é ela deixar essa maternidade do lado da casa dela e ir para Síria. O problema sério aqui que eu vejo foi, primeiro, a ansiedade. Ela fez a coisa atropelada. Então, você vê aqui uma ansiedade, uma frenesia aqui para fazer a coisa sem planejamento. Faltou planejamento e sabedoria para ela. A palavra vai dizer que os homens fazem os planos, né? E a resposta vem do Senhor. Às vezes a gente faz plano, ela tinha um plano de ter lá, que não tem nada demais, ela queria ter o sonho de ter... Porém, o neném antecipou. Acabou, eu vou priorizar o quê? Esse o que é o fato importante? Novo. O fato novo, o imprevisto, é o neném falou assim, não... O imponderável, né? Eu quero nascer 3 semanas antes. E aí? Aí você precisa... Prioriza o quê? Tem o plano B. Tem como ir? Tem um plano B. Ela tinha que ter um plano B. Tem como ir? Não tem. Olha, as histórias são realmente muito, muito especiais. Uma de nossos ouvintes, ela nos conta de maneira emocionante aqui e triste, e nós queremos ser solidários com ela, porque ela diz, JR, se nós pudéssemos ter escolhido o lugar igual essa moça escolheu, a nossa bebê hoje estaria conosco. Perdemos um bebê porque tivemos que esperar por 8 horas para fazer o parto e a minha nora precisava de uma cesariana. Então, se tivéssemos que escolher um lugar, estou lendo aqui, atenção, a opinião de uma de nossos ouvintes, lendo literalmente o texto dela. Não escolheríamos o Dom Pedro Hospital de Santa Cruz. Nossa bebê nasceu com 3,5 quilos, com 59 centímetros e não acordou. Ficou 3 meses e depois faleceu. Então, se nós escolhêssemos um lugar, com certeza a nossa bebê hoje estaria conosco, completando 7 meses e sorrindo para nós. Compartilha de forma bastante dura e sofrida uma de nossas ouvintes. Nós trouxemos aqui um assunto de uma grávida também que foi para o hospital e no hospital ficaram enrolando para cá e para lá, para cá e para lá, e ela perdeu o neném. E eu entrevistei aqui o sogro, que é um pastor, compartilhou conosco aqui essa história sofrida e a história de muita gente que acaba passando por esses atropelos, não por causa dessa história aqui especificamente, de desejar estar no hospital. Muitas vezes a pessoa não é nem atendida no hospital para onde ela vai. Essa é uma triste realidade dos hospitais brasileiros, país inteiro, com exceções aqui e outra ali. É verdade que existem hospitais onde os médicos, os enfermeiros, técnicos de enfermagem, eles fazem de tudo para atender bem as pessoas. Não resta dúvida e nós queremos render aqui as nossas homenagens e a nossa gratidão a Deus por essas vidas. Mas por outro lado, nós temos uma realidade de igual forma difícil, complicada e que só existe aqui, daqui a pouquinho nós vamos orar, mas só existe aqui a nossa palavra que Deus console, conforte, fortaleça a vida das pessoas que num assunto como esse trazem à memória coisas como essas aqui. São coisas tristes e sofridas e eu quero agradecer o carinho da audiência e desejar a você aqui um carinho, um abraço de todos nós da 93 FM, que Deus abençoe muito a sua vida e a sua família, querido ouvinte, em nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Dentro desses assuntos que surgem de repente, assim, a gente diz assim, saiu do nada, né? Que você nunca viu, ninguém que falou sobre isso, de repente aparece. Um economista bastante conhecido, conceituado, ele publicou no Instagram dele um infográfico, onde aparecem assim, deixa eu descrever isso aqui pelo rádio para que você possa acompanhar. São 3 círculos, né? São 3 círculos.
E aí, num desse círculo, ele coloca escrevendo assim: ladrões de banco. O que ladrões de banco fazem? Todo mundo no chão, põe as mãos pro alto, me dê o seu dinheiro. No lado oposto de ladrões, com essa intersecção aqui, ele coloca DJs. DJs falam: todo mundo no chão, põe as mãos pro alto, e dizem também: vocês estão comigo? Ladrões de banco, DJs, e embaixo, terceiro círculo, ele coloca pastores, dizendo que pastores dizem: me dê o seu dinheiro, põe as mãos pro alto, vocês estão comigo? Trazendo com isso uma polêmica bastante grande por conta da sua publicação, ainda que seja a sua opinião, e ele é livre para opinar, como também é livre para ouvir as considerações. Por isso eu abro aqui a possibilidade dos pastores presentes se posicionarem, se manifestarem, ainda que de forma muito breve, porque hoje nós temos horário eleitoral e horário para cumprir. Quem quer começar a falar, quem gostaria, também não é obrigado, não. Se não quiser falar, fiquem à vontade aí para se posicionarem ou não. Na verdade, isso é um insulto, né? Isso para mim é uma baita de uma falta de respeito, tendo em vista que existem ladrões em todos os meios. Então eu acho que generalizar e colocar pastores e DJs agora os ladrões é óbvio, e colocar todo mundo nesse pacote aí é muito complicado. Eu sinceramente acho que um tipo de gente como esse deve ser ignorado. Como pode uma mente pensante como essa, porque até onde eu sei um homem inteligente, com tamanha burrice desse tamanho, com todo respeito. Nessa postagem tem muitos comentários de pastores revidando, né, enfim, né? E eu achei interessante até a colocação do pastor Josué Gonçalves, que ele diz que até cabeças pensantes também sofrem momentos de, entre aspas, diarreia mental. Então não tem muito o que falar. Foi um absurdo isso, né? Um pensamento retrógrado, preconceituoso, discriminatório, né? De comparar pastores com ladrões de banco e DJs. Não existe pastor ladrão. Tem ladrão chamado de pastor. Isso é a grande verdade. Não existe pastor ladrão. Tem gente mau caráter disfarçado de pastor. Infelizmente, nós estamos pagando pelo erro da minoria, porque eu acredito que a maioria são pastores, que ainda tem 90% dos pastores no Brasil hoje são pastores que não ganham um salário. Tem um sonzinho lá na sua igreja e etc. Ele não conhece a realidade. Talvez ele está se baseando pela minoria dos pastores americanos prósperos ou brasileiros, e aí tem um requinte de inveja também, né? Então aí tem o preconceito, provavelmente tem a questão da não fé dele e etc. Eu concordo com o pastor Josué Gonçalves. O próprio André Valadão comentou aqui no post do Ricardo Amorim. Agora, de onde vem é o que importa, né? Às vezes não importa quem fala, não importa o que fala de você. Às vezes importa quem fala. Tem uma oração muito interessante chamada Hareni, que é uma oração que diz que você, quando olha, diz assim: eu perdoo todo aquele que me fez mal, que me atingiu, ou que me prejudicou, que me magoou, por querer ou sem querer, por vontade própria ou não. Querido amigo, eu quero dizer para você o seguinte: que Deus tenha misericórdia de você. Essa é a minha resposta. Muito bem, são 11h54. Parabéns aos pastores aniversariantes de ontem, hoje e de amanhã. Diga aí, Marcela Bastos. Vamos lá, ontem, pastora Elizabeth Sabatini, da Igreja Pentecostal Sinais e Maravilhas de Nova Iguaçu, pastor Alessandro Cardoso da Silva, da Assembleia de Deus Ministério A Ressurreição de Campo Grande, pastor Sérgio Júnior Peçanha, Ministério Osana ao Rei, Madureira, pastor Célio Pimentel Filho, da Assembleia de Deus Ministério Shalom em Queimados, pastor José Rodrigues, da Assembleia de Deus na Itaoca. Hoje, pastor Isaías Gomes de Oliveira, lá da Assembleia de Deus Jardim 25 de Agosto, em Duque de Caxias. E amanhã, pastor Elias Braz do Nascimento, Assembleia de Deus em Rio do Ouro, e pastor Erivaldo Gomes, da Assembleia de Deus Missão de Avivamento. Sobre a vida de todos esses homens e mulheres de Deus, o nosso carinho, a nossa gratidão, pastor Manuel de Matos, obrigado, um abraço. Obrigado, JR, um beijo a todos os ouvintes, sempre bom estar com vocês. Maravilha, muito obrigado, Eveline Ventura. Um beijão pros meus filhos e pro meu maridão que tá me ligadinho. Pastor Hernani Santos, obrigado, um abraço. Obrigado, querido, satisfação.
Pastor Sérgio Luiz, obrigado, um abraço. Um abraço, graças e paz a todos. Maravilha, muito obrigado a você, ouvinte amado, participando conosco do nosso debate 93 de hoje. Nós vamos orar juntos nessa hora, vamos pedir a bênção de Deus sobre a vida dos nossos queridos e amados ouvintes, sobre os temas que nós conversamos hoje aqui no programa. Nós vamos apresentar também essas questões sofridas de gente que está passando tantas aflições, como mencionamos anteriormente, gente que precisa tratar a sua vida espiritual, cuidar das questões emocionais, psicológicas. Vamos orar por aqueles que estão sofrendo, o caso dessa nossa ouvinte, uma vovó, que recebe aqui o carinho de todos nós da 93 FM e tantas outras pessoas. Nós temos orado todos os dias pela cura dos enfermos e passamos a orar recentemente pelos familiares que estão acompanhando as pessoas enfermas. Também vamos orar pelo consolo aos corações enlutados, buscando sempre a bênção do Senhor em nome de Jesus. Pai querido, a nossa palavra de gratidão pela vida da pastora Elizabeth, o pastor Alessandro, o pastor Sérgio, pastor Célio, pastor José Rodrigues e também, Senhor, pelo pastor Isaías. Muito obrigado por mais um ano de vida que os teus servos completam na tua presença. Nós te damos glórias. Também, Senhor, apresentamos todos os enfermos, apresentamos o tema desta manhã, apresentamos a cada ouvinte que tem vivido esta dificuldade e enfrentado a si mesmo, Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos cubra com o teu sangue e nos mantenha de pé. Entregamos esse estado, esse país em tuas mãos e que acima de tudo sempre seja dada a ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Assim eu oro em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.